Os pequenos, todos nós fazíamos pequenas promessas. Vou na casa de tal amigo, vou fazer tal coisa contigo, vou brincar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até mesmo quando nós crescemos, nós costumamos ouvir promessas mais elaboradas, como as promessas das campanhas eleitorais, né? Nós estamos agora vivendo em uma época de eleição, e eu cheguei de viagem em casa, já tinha 2 santinhos grudados lá na parede da minha casa. Nem sei o nome do cara, só sei. O que me chamou a atenção é que está escrito trabalhador. Falei, tá bom. Não sei se vocês receberam. Tá bom, né? Então tá. Do Fortaleza trabalhador, uma coisa assim. Então, nós temos essas promessas, e uma promessa, por definição, é uma afirmação oral ou escrita que garante o seu cumprimento na íntegra por parte de quem cumpre. Então, uma promessa é você fala alguma coisa, você escreve alguma coisa e você garante na totalidade, na íntegra, que você vai cumprir com aquilo que você escreveu. Né? Nós não precisamos pensar muito para saber que todos nós já quebramos promessas, assim como nós já presenciamos muitas promessas não sendo cumpridas, né? Especialmente nós políticos. Não sei se chegou a picanha na casa de vocês, a minha não chegou, mas né, todos nós já vimos promessas não sendo cumpridas. Tudo isso, por vezes, acaba desvalorizando a credibilidade das promessas, fazendo com que elas tenham uma relevância muito menor. Né? Quando você começa a ouvir promessas, e essas promessas nunca se cumprem, elas nunca se tornam realidade, você começa a ficar desacreditado naquela pessoa que está prometendo. Por isso, mas diferente de nós, seres humanos, que falhamos muitas vezes no cumprimento das nossas promessas, Deus, ele é um ser justo, como nós lemos aqui no capítulo 59 de Isaías, como nós refletimos, ele é um ser que garante o cumprimento das suas promessas. Ele garante que ele irá cumprir tudo aquilo que ele falou na sua palavra. Por isso, no texto dessa noite, nós iremos refletir um pouco sobre promessas aos escolhidos do Senhor. Nós refletiremos sobre 3 promessas que o Senhor nos dá na sua palavra, e que, por ser o próprio Deus que nos promete, nós podemos ter certeza que elas serão cumpridas. Então vamos ler no livro de Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Nós estaremos lendo do verso 2 até o verso 6. Isaías capítulo 4, verso 2, nos diz assim: Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, como nós vimos na última vez que eu estive pregando aqui, o livro de Isaías e os livros dos profetas como um todo, eles sempre oferecem um desafio para nós, pela sua compreensão, para nós compreendê-los, porque são livros escritos para um povo distante de nós, num contexto completamente diferente. Nós, por vezes, temos dificuldades de entender o que eles estão querendo transmitir. Então, veja bem, o livro de Isaías ele pode ser dividido basicamente em 2 grandes blocos, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 39. Nós temos um primeiro grande bloco, onde nós vemos Isaías dando profecias de arrependimento, chamando o povo de Israel e as nações ao redor ao arrependimento. E do capítulo 40 ao 66, nós vemos
promessas de encorajamento, promessas de esperança. No capítulo 53 a gente vê a descrição da vinda do Messias, e por isso nós vemos essas promessas direcionadas à esperança, a encorajamento. Essa parte que nós lemos está no início do livro de Isaías, e ela está num bloco menor, onde elas são profecias dirigidas no capítulo 2, a gente vê profecias dirigidas contra a soberba e idolatria. No capítulo 3, nós vemos profecias dirigidas contra a anarquia. E no capítulo 4, nós vemos profecias dirigidas contra as mulheres de Jerusalém. Então, basicamente, essa passagem ela está inserida num contexto de julgamento, de juízo. Mas, mesmo assim, num contexto de julgamento, Isaías, nessa passagem que nós lemos, no capítulo 4, do verso 2 ao verso 6, ele oferece promessas, ele oferece esperança. Isso revela o caráter de Deus. Mesmo Deus sendo um Deus justo, um Deus irado, um Deus santo, mesmo assim Deus tem misericórdia e oferece promessas aos seus escolhidos. E quais são essas promessas? São 3 promessas que são garantidas aqui aos escolhidos do Senhor. Ela é sustento, purificação e provisão. Tá? Sustento, purificação e provisão. Então vamos ver essa primeira promessa que Deus está garantindo aqui para os seus escolhidos. No verso 2, ele começa nos garantindo sustento a todos aqueles que servem o Senhor. Olhe comigo no verso 2. A primeira afirmação que nós temos é naquele dia. Naquele dia. Se você ler os profetas com mais frequência e se familiarizar com a linguagem deles, você verá que essa é uma expressão que aparece com frequência nos profetas. Naquele dia, naquele dia, naquele dia. O dia do Senhor, naquele dia. A pergunta que nós devemos fazer é: que dia é esse? Que dia é esse que os profetas frequentemente estão falando? Quando eles falam essas palavras naquele dia, geralmente eles fazem predições futuras de renovo, de esperança, como que nós acabamos de ler. A questão é, quando Isaías escreveu esse livro, ele escreveu para o povo que estava exilado, para o povo que estava distante, preso na Babilônia. Com certeza, os leitores, os ouvintes, os primeiros que ouviram essas palavras de Isaías na época dele, entendiam isso como uma esperança de libertação. Isaías está falando para nós naquele dia que vai ter sustento, que vai ter purificação, que vai ter todas essas coisas, pensando que estava falando sobre a libertação que eles teriam. A questão é que a história continua, e nós vemos que quando o povo de Israel ele é liberto, as coisas não ficam tão paz e amor assim como eles esperavam. Se você lê Esdras, capítulo 9, por exemplo, você vê que eles são aprisionados, eles são perseguidos de novo, a história não fica tudo certo. Então, o que nós podemos concluir é que por mais que quando os profetas fazem essas promessas, dizendo naquele dia, elas ofereciam esperança, uma certa esperança para o povo de Israel na época, certamente ele está falando sobre um dia maior, sobre o dia que ainda está por vir, o dia da redenção completa de todas as nações, o dia da vinda do Senhor, onde todas as coisas estarão plenamente restauradas, serão plenamente restauradas pelo Senhor. Olha só o que ele afirma sobre esse dia. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os filhos de Israel que foram salvos. Olha só, a palavra renovo, ela aparece no Antigo Testamento como uma palavra referindo a crescimento, a germinação e tudo mais. Aqui o que Isaías está dizendo é que esse renovo ele será de beleza e de glória. Ou seja, nesse dia especial, o renovo do Senhor ele será belo, ele será maravilhoso. O que o profeta está querendo nos mostrar aqui é que o fruto da terra, como ele continua dizendo, o fruto da terra será de orgulho e adorno para os filhos de Israel que foram salvos, é que todos os escolhidos de Israel, todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, eles poderão desfrutar de uma terra plenamente redimida e tudo mais. Então, basicamente a ideia que Isaías está querendo mostrar é uma ideia de sustento. O Senhor, ele irá sustentar o seu povo, irá sustentar os seus escolhidos. E o que isso serve para nós? Né? Primeiro, qual que era a ideia de sustento? Qual que era a festa que Israel comemorava que remetia à ideia de sustento?
certamente era aquela que era celebrada 7 semanas após a Páscoa, que era a festa das primícias. A festa das primícias era a festa comemorada 7 dias após a Páscoa, onde eles celebravam a colheita de todas as coisas. Então, eles traziam o melhor que eles colhiam, entregavam no templo e tudo mais. Bom, para nós sabemos que todas essas promessas e todas essas festas, elas prefiguravam a vinda de Cristo. Cristo, ele foi o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento e também ele foi o cumprimento de todas as festas. Ele é a Páscoa. Cristo é a Páscoa. O que serve para nós essa promessa de sustento? Onde o profeta está demonstrando aqui é que agora nós estamos vivendo 7.000 anos depois dessas promessas terem sido proferidas, nós encontramos esse sustento olhando para trás. Nós encontramos esse sustento olhando para Jesus. Eles ouviam essas promessas e buscavam esse sustento sabendo na esperança da festa das primícias, sabendo que essas festas prefiguravam Cristo. Nós estamos vivendo 7.000 anos depois, nós olhamos para trás e vemos o cumprimento dessas promessas em Cristo. E por isso nós sabemos que nós podemos encontrar o nosso sustento em Cristo. Então, veja só, irmãos, Jesus nos estimula a buscar o sustento nele diário. Quando ele nos ensina a orar, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A ideia de sustento que é nos dada aqui é um grande remédio contra a ansiedade. É um grande remédio contra preocupações, contra a doença da nossa época, que todo mundo fala, depressão e ansiedade, e todo mundo está preocupado com o que vai acontecer, e eu tenho certeza que todos aqui já estão pensando no que vão fazer durante a semana e o que vai programar, mas o Senhor nos ensina a pedir, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Basta cada dia o seu mal. Se nós seguíssemos os ensinamentos de Cristo, se nós aprendêssemos a viver mais despreocupados com aquilo que nós faremos, e nós vivêssemos de forma mais contente e satisfeita pelo sustento que Ele já nos deu hoje, pelo alimento que nós já comemos hoje, pela roupa que nós já vestimos hoje, pelo sono que nós já tivemos hoje, pela água que nós já bebemos hoje, pelo caminhar que nós já podemos caminhar hoje. Se nós fôssemos gratos pelo sustento que Deus nos dá diariamente, nós seríamos pessoas mais satisfeitas, mais contentes. Mas o pecado no nosso coração, assim como o pecado no coração do povo judeu, estimulava eles a sempre querer esperar um dia glorioso onde as coisas estariam em paz. Mas Jesus nos chama a encontrar o sustento nele, a aproveitarmos o pão de cada dia, a sermos gratos por aquilo que nós temos hoje, a vivermos o presente, a vivermos o momento que nós estamos, a desfrutarmos o tempo que nós temos em família. Né? Então, nós vivemos numa época onde é muito fácil nós nos distrairmos com tudo que é tipo de distração ao nosso redor, seja telefone, seja televisão, seja qualquer outra coisa, e nós esquecemos de aproveitarmos o presente, o lugar que você está. Né? Eu me impressiono como a nossa geração ela não consegue aproveitar, como ela não consegue ficar num lugar por muito tempo. Esses dias, umas 3 semanas atrás, eu fui nesse parque da Pedra Grande, que é Pedra Grande que tem aqui em Guarulhos. Que é um parque aqui de Guarulhos, parque estadual e tal. Você consegue subir, lá em cima tem uma pedra gigantesca, você consegue ficar, tem toda a visão de Guarulhos e tudo mais. E eu fiquei sentado, eu não sei, acho que eu fiquei mais de 1 hora lá sentado, eu estava vendo algumas coisas, lendo e tal, escrevendo, e eu me impressiono com a capacidade de nossa geração de simplesmente passar por um lugar e não conseguir ficar meia hora desfrutando do lugar. Eles não conseguem, é absurdo. Passou, sei lá, tem um lugar lá onde você pode tomar um café e tal, e ficar sentado, tem umas mesas, e eu fiquei lá, passou uns 6 grupos de jovens durante o tempo que eu estava lá. Primeiro passou uns nordestinos, tudo meio assim, né, e tirando foto, eu sou muito bonito, um se gabando mais pro outro e tal, e ficaram lá, sei lá, uns 3, 4 minutos, vieram lá do Nordeste para conhecer São Paulo, pelas conversas deles, estavam falando isso e já saíram. Depois chegou uns outros jovens lá e tal, e começaram a falar umas bobeiras lá em relação à lixeira que tinha lá e tal, ficaram e foram embora. Os únicos caras que ficaram lá um tempo é um pessoal que realmente estava pensando mais, que estava falando sobre música, que estava falando sobre os aviões lá e tal. Mas isso demonstra como nós temos dificuldade de
de permanecer, de aproveitar o momento que o Senhor nos dá, de idealizar o sustento que o Senhor nos dá para hoje, o momento que o Senhor nos dá hoje. O Senhor nos chama a viver o momento que a gente está vivendo hoje, agora, as bênçãos que o Senhor nos deu hoje, a não ficar nos preocupando, nos desgastando com as coisas que estão por vir. E é isso que o Senhor nos chama a refletir nessa noite. A primeira promessa que Ele dá aos seus escolhidos é uma promessa de sustento. Ele tem nos sustentado e Ele continuará sustentando os seus eleitos. Do verso 3 ao verso 4, Ele continua nos mostrando uma segunda promessa aos seus escolhidos, promessa de purificação. Olhe comigo no verso 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Olha só, o profeta aqui começa afirmando que todos os que permanecerem em Sião, em Jerusalém, serão chamados como santos, ou seja, separados por Deus. A palavra santo, ela significa separado, ela significa diferente. E a promessa que o profeta aqui está nos dando é que todos os que permanecerem em Jerusalém, entenda aqui Jerusalém como uma linguagem simbólica que nós usamos hoje para estar na presença de Deus, ou principalmente as Novas Jerusalém, porque na época eles estavam pensando na Jerusalém física. Obrigado. Mas o que eles estão nos mostrando é que aqueles que permanecerem nesse lugar, aqueles que permanecerem na presença do Senhor, essas pessoas serão chamadas pessoas santas. Serão chamadas de pessoas santas. Então, essa promessa de santificação que Ele nos dá aqui, no verso 3 e no verso 4. No verso 4, Ele continua mostrando que essa santificação ela será, e Ele usa aqui a linguagem do ciclo menstrual da mulher. Olhe comigo o que Ele diz no verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. O que o profeta nos mostrando é que aqueles que permanecerem na presença de Deus, aqueles que buscarem a presença de Deus constantemente, eles serão purificados das suas imundícias, eles serão limpados do seu pecado, como as mulheres são limpas do processo do ciclo menstrual. Sempre foi visto no Antigo Testamento como algo pejorativo. Isso será feito através do Espírito de justiça com o Espírito purificador, que é o Espírito Santo. Então, nós somos chamados a esse processo de santificação, e essa é a segunda promessa que o profeta está nos dando, está nos garantindo. A primeira promessa que ele nos dá é uma promessa de sustento, e a segunda é de purificação, é de santificação. Nós somos santificados através do Espírito Santo nas nossas vidas. E claro, nós temos responsabilidades nesse processo, através da busca do Senhor, aqueles que permanecem em Jerusalém. É isso que ele está dizendo. Como você permanece em Jerusalém? Como você permanece na presença do Senhor? Buscando o Senhor diariamente, orando, lendo a Bíblia, participando das reuniões de oração, participando dos cultos, buscando estar próximo de pessoas que falam a mesma linguagem que você, buscando se aproximar de pessoas que te aproximam de Deus. É dessa forma que você cresce espiritualmente. Você sempre precisa ter pessoas ao teu redor que sejam melhores que você, tá? Se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer intelectualmente, você precisa ter pessoas que pensem melhor que você, que saibam coisas que você não saiba. Não existe como você progredir se você só ficar se você só ficar conversando, se você ficar rodeado por pessoas que vão sempre estar te puxando para baixo. E esse é o grande desafio dos cristãos no mundo. Nós somos chamados a mostrarmos para o mundo que nós temos a luz, que nós temos Cristo. E por isso, nós devemos ser essa luz. Nós devemos buscar nos aproximar de pessoas que vão fazer com que nós avançamos. Isso era uma coisa que eu estava conversando com a minha mãe lá essa semana passada. Ela me contando umas histórias do pessoal. Eu falei, mãe, como você sabe dessas histórias aí? Tem que dar uma trocada nos amigos aí, porque esses amigos aí só estão te puxando para baixo. Tem que ter amigo bom, porque é isso que esse é um dos meios de santificação que para nós nos aproximarmos do Senhor, para nós crescermos
em santidade. E a terceira e última promessa que o Espírito Santo nos dá através da palavra de Deus é uma promessa de proteção, não apenas sustento, não apenas purificação, mas proteção. Olhe comigo no verso 5 e no verso 6. Diz assim: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Olha, irmãos, que figura que isso remete a vocês? Uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo. Isso não te lembra aquilo que aconteceu quando o povo de Israel estava saindo do Egito? Uma nuvem acompanhando eles durante o dia, uma outra nuvem acompanhando durante a noite. O que significou para o povo naquela época? Significou proteção. Eles estavam saindo do Egito, estavam indo para o meio do deserto, e eles precisavam ser protegidos por Deus. E Deus envia dessa forma sobrenatural essa nuvem. Aqui o profeta está usando essa mesma figura para mostrar que Deus continua oferecendo proteção a todos os seus escolhidos. Deus continua oferecendo essa mesma proteção que ele já tinha oferecido para o povo de Israel lá no deserto. Ele oferece essa mesma proteção para todos os seus escolhidos, né? Ele usa essas figuras para demonstrar essa proteção e essa glória que se estende através de um dossel. De um dossel é uma forma que protege. A palavra dossel, na verdade, ela sempre denota no Antigo Testamento o quarto nupcial, que é uma palavra, que é um lugar de consumação de uma aliança, de consumação de uma aliança. Então, o que o profeta aqui está querendo demonstrar é que o que protege, o que irá proteger o povo de Israel é essa aliança, como nós cantamos aqui, essa aliança que nós temos com Deus, que o povo de Deus tem com Ele. Tá? Esse é um conceito profundo e que nós deveríamos refletir mais. Essa aliança nós temos através de Cristo Jesus, onde nós podemos desfrutar de uma verdadeira segurança. Então nós, cristãos, somos chamados a encontrar essa segurança, essa proteção em Cristo. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais corajosas no mundo. Por quê? Porque nós temos Cristo. Porque, como Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais corajosas no mundo. Nós não deveríamos temer o maligno, nós não deveríamos temer, muito menos temer homens. Por quê? Porque nós temos Cristo. E se morrer, está na vantagem. Quem deveria ter medo de morrer é os ímpios. Porque se eles morrerem sem Cristo, se eles não professarem Cristo, eles vão para o inferno. Mas nós, cristãos que temos Cristo, deveríamos viver de forma corajosa nesse mundo. Porque nós temos a proteção do Senhor, nós temos a garantia que o Senhor está conosco e que se Ele quiser nos levar também, está louco de bom. Na verdade, está muito melhor. E às vezes eu fico pensando, se é para mim ficar trabalhando nessa terra onde está caído e trabalhar no Novo Céus e Nova Terra e trabalhar na Nova Jerusalém, por mim, eu preferi trabalhar na Nova Jerusalém, porque está sem pecado, está tudo certo, todo mundo vivendo muito melhor que nós aqui. Então, nós somos chamados a entender que em Cristo nós temos essa proteção e que o Senhor será o nosso refúgio. Olhe comigo no verso 6. Os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O Senhor está garantindo que Ele vai criar para todos os seus escolhidos essa nuvem de proteção, de resplendor de fogo e chamejante, e ela será uma proteção contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Essas figuras nos lembram climas extremos. Então, ele está falando sobre o calor do dia, né? Quem gosta de ficar nos 40 graus? Não dá. Né? Agora, quem gosta também de ficar vivendo menos 10 graus? Né? Então, a gente precisa de proteção nesses lugares, seja de roupa, seja de fogo, seja de ar-condicionado. De alguma forma, nós precisamos de algumas coisas que nos ajudem nesses momentos, nesses climas extremos. E aqui, Deus está nos mostrando que Ele é a nossa proteção,
Em Cristo nós encontramos essa proteção e nós temos essa promessa de proteção nele. Então, eu comecei mostrando no sermão que promessas são coisas que todos nós estamos acostumados a ouvir e são coisas que nós, por vezes, fazemos, mas tanto nós já vimos muitas promessas não sendo cumpridas, como nós também já descumprimos várias promessas. Mas Deus, por Ele ser perfeito, por Ele ser justo, por Ele ser santo, Ele nunca descumpre com as suas promessas. Então, aqui nesse texto, nessa noite, ele nos ofereceu 3 grandes promessas: promessa de sustento, promessa de purificação e promessa de proteção. Isso significa que se ele falou, ele cumpre. Que se ele prometeu, ele cumpre. Ele sempre vai cumprir com as suas promessas. Deus, ele sempre irá cumprir com as suas promessas. Então, se você não está se sentindo sustentado, se você não está se sentindo purificado, ou se você não está se sentindo protegido, pode ter certeza que o problema é você e não Deus, porque as promessas estão aqui. Se você está sentindo falta de sustento, certamente é pela insatisfação do teu coração ou pela tua incapacidade de ver a providência de Deus em todas as coisas. Se você não está se sentindo purificado o suficiente, certamente é pelo pecado que está no teu coração, pela forma que você conduz as coisas e não pela incapacidade de Deus de fazer isso em nossas vidas. Se você não está se sentindo protegido, com certeza é pelo medo do teu coração, pela ansiedade e por você se apavorar com as tempestades, as coisas que acontecem ao teu redor. Não por causa da falta de proteção de Deus, porque Ele nos protege. É isso que Ele nos afirma na sua palavra. Ele nos garante essa proteção. E nós deveríamos abraçar essas promessas com alegria. Nós deveríamos olhar para essas promessas e viver nessa semana de maneira mais encorajada, sabendo que Ele nos sustenta, sabendo que Ele nos purifica, sabendo que Ele nos protege, sabendo que Ele está cumprindo com as suas promessas. Nós que não estamos vendo, porque nós não estamos acreditando, porque nós estamos duvidando das palavras de Deus. E nós somos chamados a lutar contra a incredulidade, contra a falta de crença do nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude a abraçar as promessas que Ele já nos garante na sua palavra, e vivê-las ainda nessa terra, para a glória do seu nome. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por ela nos direcionar, por ela nos exortar e nos oferecer promessas tão belas, Senhor, de sustento, de purificação, de proteção. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a ver essas promessas sendo realizadas, sendo cumpridas diariamente em nossa vida. Quando a nossa incapacidade está nos distanciando do Senhor, quando a nossa incapacidade está nos fazendo duvidar das tuas palavras, Senhor, ajude-nos a vê-lo, ajude-nos a contemplar a tua glória e a descansar no Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem nos falado através da tua palavra, para vivermos de uma forma que honre a ti nessa terra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.